Dedinho de Prosa está de volta, entrevistando hoje o jornalista, o cara mais ousado que eu conheci na minha vida, que é Neno Rabelo. Neno, a gente estava falando dos seus 5 minutos de fama, quais foram esses 5 minutos? Os 5 minutos de fama foi decorrente do assassinato da estilista Zuzu Ângel. Do filho, não? Não, veio do filho, né? O filho foi morto na base aérea do Galeão e ela começou a denunciar no mundo inteiro o golpe militar e a morte do filho dela na base aérea do Galeão. Ela chegava, você falou que eu era ousado, mas ela era até mais do que eu, porque ela vinha dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa. Quando estava perto de aterrissar no Rio de Janeiro, ela pegava o microfone do avião e dizia: vocês estão chegando num país onde quem manda são os coronéis, os generais, que quem for contra eles matam, como mataram meu filho, Stuttgart Ângel, na base aérea. Era. Ela foi aos Estados Unidos e conversou com Henry Kissinger, que na época era o secretário de Estado norte-americano, porque ela tinha muitas amizades influentes, aí chegou até ele para denunciar isso. Só que ela não sabia também que os Estados Unidos estavam por trás do golpe, né? Entendeu? Então eu e Marcos Pires... E sua fama entra onde aí nessa história? Espera aí, deixa eu terminar. Você é apressado demais, viu? Diga aí. Eu estava conversando com o Marcos de madrugada, no apartamento dele, que era ali em São Conrado, na saída do túnel, que na época chamava-se Dois Irmãos. Hoje é Zuzu Ângel. E nós vimos um carmanguia, que você conheceu. Conheci. Nunca andei, não, porque eu sempre fui pobre, mas conheci, eu conheci. Eu andei dos outros, eu nunca tive também, não. Viu? Então ele era, tinha dois, né? Tinha um conversível e tinha um completo, no caso. O dela era completo. Aí veio o carmanguia e veio um fusquinha e trancou ela de uma maneira que o carro dela caiu embaixo, que tinha um desnível, e tem um desnível de uns 5 metros, tá certo? Então nós vimos isso e corremos do edifício de Marcos, que Marcos morava, e Raul Seixas também morava lá, que eu até tive o prazer de conhecê-lo assim, de apresentação, né? Mas um ídolo a gente considera. Aí nós corremos para ver se podia socorrer alguém, né? Quando chegou lá, já estavam a polícia, os jornalistas, o Rabecão... O cenário todo montado. Todo montado, ou seja, não havia tempo hábil... Para todo mundo saber. Para todo mundo saber e chegar. Não dá. Agora, sabe quanto era a distância? 400 metros, a gente saiu correndo. Naquela época eu era menino, tinha 19 anos, 18, sei lá. E você sabia de quem se tratava ali, não? Não, eu fui saber no outro dia, porque todos os jornais do Brasil disseram que Zuzu Ângel teve um acidente e morreu nesse acidente e tal, não sei aonde, pronto. Aí os 5 minutos de fama. Depois de muito tempo, Marcos falou até a Antônio Mariz, tá certo, que houve isso e tal, e ele denunciou lá na Câmara, porque Mariz era um homem corajoso, né? Aí depois de muito tempo, em 97 mais ou menos, foi criada uma comissão de crimes políticos, né? De reconhecimento de crime político. Aí o Clerô, na época era deputado, e fazia parte dessa comissão. Aí comentou com o Marcos, que estava lá em Brasília, que o pessoal da família de Zuzu Ângel, que é Hildegard Ângel, que era colunista do Globo e tal, tudinho, disse que ia perder a causa porque não tinha testemunha. Aí Marco disse: rapaz, você está falando com uma testemunha e tem outra lá na Paraíba, que eu falo com ele agora. Aí ele disse: é mesmo, Zé? E vocês depõem? Depõem, não tem problema nenhum, porque havia anistia. Ninguém ia acusar ninguém, porque a gente não viu quem fez, quem cometeu o crime, né? A gente ia só testemunhar do que houve.
do acidente, né? Que foi um acidente, não, do crime, né? Então, nós nos dispomos de fazer o depoimento e o Nilmário Miranda, que era deputado e era o presidente da comissão, veio aqui pegar o nosso depoimento. Foi aí que começou os meus 5 minutos de fama. Nós fomos buscá-lo no aeroporto, Castro Pinto. Quando desceu, a gente pensou que era ele só. Quando desceu, Rede Globo, Record, Bandeirante, Cultura, tudo que foi. Você não estava até bem Veja, assim, porque não existia naquele não era, tempo, né? mas senão tu ia estar lá, fustigando minha vida. E aí, não houve represália? Já foi no processo democrático? Não. Já tinha havido anistia, já estava depois, tudo né? resolvido, nem a gente ia apontar. Foi fulano, o coronel tal, não sei, porque não tinha como. Não tinha elementos, Entendeu? né? Não tinha prova de que foi ele, nem coisa nenhuma. A gente viu só o crime sendo cometido e não quem cometeu o crime. Naquela época você morava... E uma coisa, eu morava aqui, mas estava visitando tava Marco visitando lá. Marco. Coincidentemente houve isso. Ah, Mas tem uma coisa também que eu tenho uma reclamação, pode fazer. que é o seguinte, no filme, que só foi feito o filme porque foi transformado de acidente a um crime político, por isso que houve o filme, né? Porque acidente não gera filme. Não gera né? filme, é. Então, nos agradecimentos, o bacana lá, o diretor do filme, colocou as testemunhas. Pronto, acabou. Neno Rabelo, Marco Pires, não vale não nada. vale um tostão. Pois é, rapaz, Entendeu? aí, se não fosse você, não tinha um filme, né? Não, de jeito nenhum. Aí o bacana sacaneou lá. Não, ele nem deu cabimento, meu amigo. Porque se for no Google e colocar Neno Rabelo, aí tem dizendo. Se colocar e Zuzu Anjo, tem o meu nome e o de Marco. Entendeu? Não tem como não fazer. Me diga uma coisa, você disse que Marcos Pires era um playboy, rico, milionário. Você disse que não tinha dinheiro. Mas gente finíssima. Como é que você conheceu Marcos Pires se você era um pobre e ele era um rico? Como é que se encontraram aí? Na escola? Não. Eu morava no Miramar, ali na época das pessoas. Já morava numa área boa. Não, morava, porque papai já tinha com uma condiçãozinha melhor do que locutor da Rádio Tabajara. É verdade. Viu? Ele já estava na Rumontila e tal, não sei o que, já era gerente daqui e tal. Tinha uma condição muito melhor. E nós morávamos no último quarteirão, antes de subir para a igreja, para o Cabo Branco, sabe? Sim. Ali naquele último quarteirão, é um quarteirão até meio histórico, porque morava Flávio Tavares, que é um grande pintor nosso, né, da Paraíba. Entendeu? Morávamos eu, Fred Pitanga, que era filho de Praxedes, filho de Praxedes Pitanga, que foi um grande líder de Itaporanga, né? Foi até quem mudou o nome, porque antigamente era Misericórdia. Aí ele mudou o nome para Itaporanga. Jorge Ribeiro, entendeu? E Coronel Viana, que terminou sendo preso. O Coronel Viana. Porque envolveu-se com um negócio lá, eu nem me lembro direito. E Marcos Pires, na esquina da Tito Silva, onde sai o Muriçoca. Sim. Pronto, naquela casa, onde hoje é uma casa comercial, morava Marcos Pires. Depois o doutor Adrião construiu uma melhor casa da Paraíba na época, que hoje é um colégio Hipócrates, se não me engano, descendo para a praia. Na época, a casa de Marcos, a gente via, abria tudo, toda a praia, sabe? Não tinha prédio na época, para empatar a visão, e a gente fazia muita festa lá e tal. É verdade. Naquela época, meu amigo, a gente que morava no interior, vinha de serraria, só era charmoso voltar para lá, queimado da praia e dizendo que viu a casa de Marcos Pires. Não, o cara dizia, você não foi em João Pessoa, não. É a melhor casa. Rapaz, eu vi a casa de Dona Creuza, você foi. Era uma casa que, como não existia ainda o Hotel Tambaú, o governo pedia sempre, quando vinha um presidente da República aqui, hospedava-se lá, na casa de Adrião e Creuza Pires, que eram meus amigos também. É, né? O papo tá maravilhoso e daqui a pouco o Dedinho de Prosa volta.